sou Rubia Soares e somos apresentadoras do podcast Arte e Cultura Brasileira. Hoje falaremos sobre a xilogravura, a arte milenar que marca a identidade da cultura do Nordeste do Brasil e retrata o rico imaginário da cultura popular a partir de temáticas religiosas e políticas. Para isso, pedimos que nossos ouvintes mandassem perguntas referentes a esse assunto. E a primeira delas foi: no cordel existe uma imagem que é chamada de xilogravura, mas o que ela é? Ela é uma técnica de gravura em madeira, de onde se tem ilustrações populares, muito utilizada a partir do século XIX. Nas capas dos cordéis, também era comum nos rótulos de garrafas e em outros produtos. A madeira utilizada é a da árvore cajazeira, por ser abundante na região, macia e de fácil manuseio. A próxima pergunta é: por que elas são usadas nos cordéis? Quais os personagens mais conhecidos e mais usados? O uso da técnica de xilogravura criou literatura de cordel. Enfim, sua produção era simples e seu custo era muito baixo. E como boa parte da população não sabia ler nem escrever, o cordel era a única forma de se informarem, funcionando como uma alternativa para se expressarem. Em breve, foi fundamental para suportar a tradição e manter as fortes raízes das histórias e das pessoas que as contavam. Os personagens mais usados são os vaqueiros do sertão, Lampião, Maria Bonita, cantadores de violas, Bumba Meu Boi, padres, ou seja, personagens comuns, heróicos, folclóricos. A próxima pergunta é: como é feita a xilogravura e como ela chegou ao Brasil? A xilogravura é uma técnica de impressão muito antiga que consiste numa gravura na qual se utiliza uma madeira como matriz, possibilitando, assim, da imagem gravada sobre papel ou outro suporte adequado. A madeira é entalhada com a ajuda de um instrumento cortante, formando a figura ou forma que se pretende imprimir. Em seguida, com um rolo de borracha com tinta, toca-se apenas as partes elevadas do entalhe. Como foi dito anteriormente, no Nordeste, a madeira que é mais utilizada é a da árvore cajazeira, por ser abundante na região, mas também pode ser usado outros como linóleo, poliuretano, compensados e etc. A nossa próxima pergunta é: a xilogravura foi trazida de onde para o Brasil? E a xilogravura nordestina diferencia das outras? A xilogravura foi trazida pelos portugueses, mas ganharam no Brasil personalidade e uma marca no Nordeste. Tecnicamente, sim, ela é feita como qualquer outra xilogravura, mas tem uma identidade específica do Nordeste, expressões como diversos detalhes e sentimentos, com paisagens típicas, cultura. Enfim, é uma arte muito rica. A seguir, a pergunta é: a xilogravura é usada onde e como é literatura em cordel? A xilogravura é utilizada para a ilustração de textos de literatura de cordel. Também tem sido gravada em peças de azulejo com menores dimensões. A literatura em cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. Os locais onde ela tem grande destaque são os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. Por esse motivo, o cordel nordestino é um dos mais destacados no país. No Brasil, a literatura de cordel adquiriu força no século XIX, sobretudo entre 1930 e 1960. Muitos escritores foram influenciados por este estilo, dos quais se destacam João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna e Guimarães Rosa. A seguinte pergunta que recebemos foi: quais são os artistas mais conhecidos da xilogravura? Os artistas mais conhecidos da xilogravura são Gilvan Samico, com figuras bíblicas e animais fantásticos, José Costa Leite, Lívio Abramo, com estética do expressionismo europeu, Tarsila do Amaral também mergulhou em diversas experimentações artísticas e teve muito sucesso. E na xilogravura, quais as paisagens típicas usadas? As paisagens típicas usadas são principalmente a do sertão nordestino. A região é caracterizada pelo bioma da Caatinga. Tem a vegetação rasteira e com vários arbustos, secos e cactos. O clima predominante nessa região é o semiárido, marcado pelos longos períodos de seca. Na xilogravura, também é comum o cangaço, um movimento de banditismo social que andava pelo sertão nordestino. Esse movimento está relacionado à disputa da terra, coronelismo, vingança, revolta à situação de miséria no Nordeste e descaso do poder público.
Os cangaceiros, homens que andavam armados com roupas largas e chapéus de couro, aterrorizavam as cidades, realizando roubos, extorquindo dinheiro da população, sequestrando figuras importantes, além de saquear fazendas. A outra pergunta é: quais são os tipos de xilogravura e no que elas se diferem? Existem 2 tipos de xilogravura: a xilogravura de fio e a xilografia de topo, que se distinguem através da forma como se corta a árvore. Na xilogravura de fio, também conhecida como madeira veia ou madeira deitada, a árvore é cortada no sentido de crescimento, longitudinal. Na xilografia de topo, ou madeira em pé, a árvore é cortada no sentido transversal ao tronco, e também possui maneiras de xilogravuras não somente da cor preta, mas vermelha, azul, coloridas. E para concluirmos, temos a nossa última pergunta. Sabemos que a xilogravura é muito importante para a cultura nordestina. O que vocês têm a dizer sobre? Sim, a xilogravura é um marco da cultura nordestina, que foi muito importante para a população da região devido à facilidade de acesso e compreensão, como para o resto do Brasil, pois é uma arte muito rica que deve ser reconhecida cada vez mais, pois possui características maravilhosas, tanto na própria arte, mostrando costumes, paisagens típicas, ilustrando muitas histórias, como na própria exposição, que pendurados em corda, como se fosse um varal de roupa, chamam muito a atenção. É uma tradição que marca mais de 100 anos a literatura de cordel, e essa foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo IPHAN, que é algo muito importante para a cultura nordestina. Então foi isso, pessoal. Obrigada por terem ouvido nosso podcast até aqui. Espero que vocês tenham gostado, adquirido algum conhecimento sobre, pois é algo assim muito importante que vocês devem valorizar mais. Então foi isso, galera. Agradeço mais uma vez a todos por terem ouvido até aqui. Espero que tenham gostado do nosso podcast e comentem aqui mais assuntos para podermos falar sobre. E até a próxima. Tchau, gente! Literatura de cordel é poesia popular, é história contada em versos, em estrofes a rimar, escrita em papel comum, feita pra ler ou cantar. Trabalho de artesão que esculpe em madeira desenho com punção, preparando a matriz para fazer reprodução. Mas pode ser um desenho, uma foto, uma pintura, cujo título bem a mostra resume a escritura. É uma bela tradição que exprime nossa cultura. Os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos, pendurados num cordão, falando do acontecido, de amor, luta e mistério, de fé e do desassistido. A minha literatura de cordel é reflexão sobre a questão social e orienta o cidadão a valorizar a cultura e também a educação.